Oi! Deixa eu te lembrar da revista Entre Família. Entre em contato conosco e pede a sua revista, que tem como objetivo principal de auxiliar no conhecimento a respeito de temas que são fundamentais para que você viva melhor a sua relação familiar, seja conjugal ou com seus filhos, de toda forma e com você principalmente. E deixa eu também te dizer que esta revista tem algo mais para você. A cada lição tem também para você um vídeo que acompanha aquele tema, aquele conteúdo, gravado por mim, inclusive. Para que você tenha acesso a esse material, é preciso que você tenha no seu celular um aplicativo chamado QR Code, que quem é da tecnologia já tem a habilidade para lidar com isso, vai apontar a câmera do seu celular para esse código aqui, olha, esse código aqui. E imediatamente na tela do seu celular vai aparecer um link para onde você será levado a acessar o conteúdo em vídeo a respeito dos temas desta lição. Foi feito com muito carinho para você, portanto, é completo para te ajudar a cuidar da sua família, cuidar do seu próprio coração. Pede para a gente, pode ser pelo telefone 12 21 27 31 21 ou manda mensagem para o nosso WhatsApp 98100 1615, 98100 1615 e o nosso DDD é 12. Manda mensagem, pede, quero a revista Entre Família. Beijo para você. Vamos continuar aqui, então, na nossa conversa hoje, ouvindo um casal que passou por muitas dificuldades até chegar o dia de hoje e poder contar que venceram estas dificuldades, mas com muita decisão, com uma resolução profunda de que não desistiriam um do outro, e especialmente porque houve um encontro absolutamente genuíno com Deus. Este é um programa ou esse é um conteúdo que tem especialmente em mente alcançar aqueles casais que estão passando por esse tipo de dificuldade, de distanciamento, de falta de percepção do outro, de desligamento emocional, de afastamento físico, de muitas brigas, muita mágoa, muitas feridas. Nós não estamos tratando no programa de hoje a respeito dos casais que estão enfrentando a desgraça do adultério. Eu vou programar um outro tema, aliás, já fiz muitas vezes, voltarei a fazê-lo, porque acreditem, nós estamos vivendo uma epidemia, eu diria uma peste que tem assolado as famílias e destruído a muitos casamentos pela via do adultério. E aí tem mulheres aqui me escrevendo neste momento, quando falamos de restauração de casamento, e elas estão falando de traição de muitas vezes repetidas, de terem perdoado e não terem visto o resultado deste perdão. Recebo aqui, neste momento, muitas queixas em torno do adultério, das intrigas, das mentiras, das falsidades que elas têm experimentado numa relação. E eu prometo falar disso no outro momento, porque isto é muito específico. A gente precisa entender, por exemplo, o que é perdão, a gente precisa entender o que é conseguir manter uma relação depois de um adultério. Não acreditem em relacionamento que passa por um adultério e logo estão sorrindo para fotos nas redes sociais ou dizendo, perdoei. Isso não acontece assim. Isso é doloroso, isso é tremendamente agressivo, doído e não é tão simples assim resolver um adultério ou perdoar ou esquecer ou deixar para trás. Vai exigir muito mais do que simplesmente dizer, perdoei. Não chame de perdão aquilo que não é perdão. Preste atenção nas feridas, preste atenção em como você hoje tem condição de lidar com isso e digo a você sem medo de errar, é preciso haver luto, é preciso haver choro e é preciso haver arrependimento do outro também para que provoque em você e os dois possam se dar as mãos e dizer vamos lutar juntos, vamos estar juntos aqui nessa batalha, vamos em nome de Deus, vamos ficar juntos por amor à nossa família, por amor a nós mesmos, mas isso se desdobra de outras maneiras e eu prometo trazer esse tema para você, adultério e perdão, nos próximos dias. Tá bem? Hoje nós vamos ficar com a história desse casal, da Natália e do Bruno, que começou tudo com o distanciamento, mas agora vamos para a parte do perdão. Como foi para você perdoar-se, perdoar o Bruno e refazer essa história? Então, como eu estava te contando, eu perguntei para Deus o que ele queria de mim, né? E quando eu fiz essa pergunta, ele me respondeu
Assim, eu trabalho com mídias sociais, então eu corri para lá, né? E no YouTube eu achei um vídeo do consultório de família que falava como Deus restaura um casamento. Então, eu absorvi aquelas palavras para mim. Eu sabia que eu precisava mudar e me posicionar e nesse tempo, eu aprendi o que eu precisava fazer e que dependia muito de mim, essa mudança, né? Natália, eu lendo a sua história que você descreveu, está aqui impresso, mas ela está no Blogspot, no divorcia-se.com. Não, divorcia-se.blogspot.com. Tá aí para você anotar. Divorcia-se.blogspot.com. Também é Instagram, divorcia-se. Isso. Se torna um seguidor lá, divorcia-se, tem muitas dicas, muitas orientações, e ali naquele endereço, divorcia-se.blogspot.com, você tem todo o relato. O que eu li, o que eu entendi é que, na verdade, o que aconteceu com você e que repercutiu na vida do Bruno é que você se tornou uma guerreira de oração, uma mulher de muita oração, de muita decisão com Deus. Você foi transformada espiritualmente. Sim. Você não foi uma maquiagenzinha, eu vou ser delicadinha, fofinha, bonitinha e vou atrair o Bruno de volta com meu choro, minha lagriminha. Não. Você foi quebrada aos pés da cruz, é Sim, isso? Eu andei pelo Vale da Sombra da Morte, foi ali que eu percebi que Deus estava comigo. Então, nesse momento, eu parei de orar pedindo que meu marido voltasse. Eu mudei minha oração então eu pedi assim, eu falava, Senhor, se o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu quero o que o Senhor quer para mim, porque tudo que eu quero para mim não é bom. Então, eu quero que o Senhor faça o melhor que tiver que ser feito, né? Então, eu mudei minha oração nesse momento. Quando foi o dia que, então, você encontrou o Bruno, vocês se reencontraram para essa decisão de voltar? E aí, Bruno? Lembra? Então, na verdade, lembro. Isso foi algo que foi crescendo dentro de mim, né? Na verdade, ela foi aprendendo sobre relacionamento, se aproximando de Deus, né? Entendendo a vontade de Deus para o matrimônio, o casamento. E a distância, né? Ela foi me passando as informações e eu fui aprendendo com ela a distância. Você escrevia para ele? Vocês se Sim, falavam? sim. E você pregava para o Bruno? Sim. No começo ele não assistia, às vezes não via, né? Isso foi mais pro final. Aí ele começou a rever todos os vídeos, assistir. Tudo que eu aprendi eu passava para ele. Eu comecei a ver a transformação nela, através da mochila que ela arrumava para minha filha para passar o final de semana comigo, o jeito que ela conversava, ela estava uma pessoa mais calma, mais centrada, e aí eu comecei a enxergar Jesus nela, e foi a partir daí que eu falei, deixa eu dar uma olhada, ver todo esse material que ela me mandou, o link do consultório de família, né, e outros, e aí eu comecei também a aprender, e ali foi que eu tomei minha decisão. Eu falei, eu não quero mais me divorciar. Quem disse isso? Quem verbalizou isso primeiro? Foi você? Foi eu. Você. E aí voltaram. Assim, não foi assim, tipo, voltamos. Foi um processo. No dia 12, dia dos namorados, ele foi levar minha filha, porque passou o final de semana com a minha filha, foi levar ela para casa e ele subiu. E a Maria chegou contando, mamãe, o papai falou que quer namorar com você, quer voltar para casa. Aí eu fiquei, como assim, né? E nisso a gente ficou a madrugada inteira conversando e a decisão foi tomada. Vamos voltar, vamos, mas não foi assim, ai, que lindo, vamos voltar, que amor. Foi não, doído. Foi um processo. O que foi mais doído para você? Porque você estava em Deus, você estava quebrantada, você estava decidida, e isso é muito importante. Sim. Mas, muitas vezes, tem a ver com o que eu dizia anteriormente sobre a necessidade de nós falarmos especificamente quanto à traição, adultério, repetidas vezes, etc. E aí, há até a disposição do perdão, mas há uma dor emocional, há o indivíduo machucado e ferido. O que ainda estava aberto em você? O que ainda era doído para você encarar a volta da relação? E faço a mesma pergunta para você também, Bruno. Começando com você, Natália. Então, na verdade, eu acho que, como os dois erraram, para mim, eu estava muito certa na minha cabeça que não existe assim, ele errou mais que eu errei mais, os dois erraram. Então, eu consegui fechar aquelas cicatrizes e quando ele chegou em casa, ele voltou, claro que existiam dúvidas, né, com relação ao que tinha acontecido, se ele
ainda gostava de mim mesmo, porque As inseguranças. sim, né? insegurança, porque também outras pessoas envolvidas, será que gostou de outra pessoa? Mas eu consegui escolher naquele momento o que eu queria. Claro que por dentro vem um turbilhão de coisas, mas eu decidi que o meu relacionamento com Deus ali não ia ser em vão, então eu ia fazer dar certo. Eu ia ser essa Natália que mostra Jesus e fala de Jesus e fala de casamento e falar para ele e viver isso. Era o que eu queria muito. Eu queria viver esse casamento, esse relacionamento que Deus queria pra gente. Bruno, nesse período você já tinha voltado para Deus, você estava voltando para a igreja ou não? Você ainda estava afastado? Ainda estava afastado, porém eu já tinha sido tocado, entendeu? Então isso eu queria, eu falei, agora é minha hora, agora eu quero ir para Deus, quero voltar, quero aprender mais e mais, porque é um aprendizado constante, né? O casamento, né? Ser um líder de família, é todo dia, né? Mas Todo você dia. voltou seguro? Você voltou ou tinha inseguranças semelhantes a dela? Tinha insegurança porque das outras vezes que a gente conversou e a gente prometeu que ia mudar, não aconteceu a mudança, né? Então a gente fica inseguro. Será que isso é algo que é provisório para eu estar aqui de novo, né? E aí no dia a dia a gente vai vendo que não é algo que ela foi mudada mesmo por Deus. De verdade. De verdade. É que o trabalho vem depois, né? É. O trabalho, o lapidar. Deixa eu pontuar com muito cuidado, com muita delicadeza, só para você pensar. Muitas vezes, quando o casal se distancia, é que dá para perceber algumas coisas que não enxergavam antes quando estavam juntos. Às vezes, um afastamento acaba sendo até terapêutico. Um afastamento, às vezes, acaba sendo uma oportunidade de fato dar valor, de fato se importar ou descobrir o quanto aquilo sendo findado, o quanto aquilo se desfazendo vai rasgar você, vai fazer a tua alma chorar, você chorar. Só para você entender que nem sempre um fim de um casamento é um fim para sempre. Só para você saber que às vezes pode ser só um espaço entre um e o outro para que haja nesse vácuo tempo de pensar, tempo de ser abordado. Sabe quando você está tão envolvido emocionalmente, racionalmente, está tudo uma coisa só? Até a tua espiritualidade, tudo afetado por isso, porque nós não somos seres dentro de uma caixinha, não é? Nós somos um todo. E às vezes quando nós estamos nesse todo afetados, especialmente pela emoção, pelos sentimentos, como era o caso deles, muito afetados pelo que sentiam, o que eu sinto é o que eu sinto, e eles reagiam à medida do que sentiam. Quando eles se afastaram, algo aconteceu, especialmente com a Natália, de pronto, quando é feita a proposta da separação definitiva, parece que algo quebra dentro dela e ela enxerga uma visão do que ela estava perdendo. Então, considere que há também esse conselho na palavra de Deus. Há tempo de juntar e vai ter tempo de separar. Isso não significa que é o fim, mas pode ser um recomeço. E é um dos títulos do seu livro, O Início do Fim, não é? Esse livro que você encontra lá no divorcia-se.blogspot.com ou no Instagram também, esse mesmo endereço. A Maria deve ter ficado muito feliz. Muito feliz com a volta de vocês, né? Sim. Coisa mais linda. E a família também. Ela sofreu bastante com a nossa Muita. distância. E agora? O que vocês vivem como casal? Passaram a viver assim, conto de fadas. Mas como que foi esse casamento pós-retorno? Um conto de falhas, né? Um conto de falhas. Na verdade, a gente tem os problemas, filhos, né? Adolescente, criança, mas eu acredito que hoje a gente tem o essencial, que é o amor e o respeito. E muita gente fala para mim assim, mas como que é esse amor e respeito? Como que é esse caminhar com Deus, né? É difícil entender, é uma coisa tão pessoal, mas quando a gente entende que existe um plano perfeito, que dá certo você seguir aquele plano, que os divórcios não são necessários, porque quando você estiver olhando para ele, ele ainda vai ser uma porta para você, então não olhar para o divórcio como uma porta, é claro que existem situações, né? Mas eu acredito que hoje a gente vive o plano de Deus para os casamentos, né? O plano de Deus para nós. Eu tenho certeza disso.
E a vida de vocês, espiritualmente falando, como ela foi mudada? A gente foi se aprofundando cada vez mais, né, na palavra, né? Um Abrindo ensinando mão, o né? outro, né? A gente tentando ali manter nosso ambiente familiar, né? Hoje Deus mora na nossa casa, eu tenho certeza disso. Amém. E abrir mão de muitas coisas que entram na nossa casa também, né? Eu conto aí que eu fiz uma faxina espiritual na minha vida de pessoas, de livros, de televisão, de tudo. Então, o que entra na sua casa, se não for santo, aquilo pode influenciar muito, né? No seu humor, nas suas atitudes. Então, eu queria viver o que Deus queria para o nosso casamento. Então, eu lia sobre o significado do casamento, eu lia sobre como Deus cuida do casamento, sobre a esposa sábia. Foi muito importante para mim, acho que foi o mais difícil ser essa esposa sábia. Até hoje é muito difícil, né? A gente vai aprendendo todos os dias, o trabalho vem agora, né? Quase 3 anos já que a gente... Mas me fala mais um pouquinho sobre a consagração, como você disse que fez faxina, mudanças, você estava falando de vida prática. Você com isso estaria dizendo que muitas vezes nós permitimos, tem um trecho do seu livro que você diz assim, Deus andava conosco, mas no banco de trás do carro, nós Isso. estávamos à frente guiando, né? Uhum. Quando isso é invertido e Deus está à frente, exigiu mudanças práticas na vida de vocês. Aí ouvir o Bruno dizer Deus habita na nossa casa hoje tem a ver com esse ambiente que hoje é de paz, é de amor, é de respeito. Mas quando você cita que fez mudanças práticas, você cita inclusive pessoas, você se afastou de pessoas, você mudou o que você assistia, o que você lia, o que você ouvia, fez tudo parte. Então, assim, houve uma limpeza no que diz respeito a qualquer coisa que pudesse atravessar esse caminho e impedir uma comunhão total com Deus. Você está me falando de uma restauração de um casamento que passou por uma restauração da sua vida espiritual, consagração. Sim, da minha vida, né? Daquilo que eu tinha aprendido, daquilo que eu era, eu conheci Jesus mesmo. Então, esse andar com ele, esse relacionamento com ele me levou ao meu propósito, que eu acho que é o plano de Deus para as mulheres, né? Para as esposas. Então, esse relacionamento meu, entre eu e Deus, eu e Jesus, aquilo me constrangia a mudar, a parar e pensar, a buscar respostas que antes a gente não buscava, né, na palavra de Deus, sempre é nos nossos achismos, né? Eu quero, a gente é diferente mesmo. Então, a partir de agora, na restauração do casamento, a gente coloca o joelho no chão em primeiro lugar, a Bíblia, são músicas, tudo que pode nos levar a consagrar mesmo a nossa casa, a nossa família. Vale lembrar, então, com isto, a necessidade que nós temos de nos consagrarmos a Deus e consagrar a nossa casa, a nossa vida. Você não pode esperar que Deus faça milagres, que Ele realize uma obra tremenda, enquanto você não se dá conta de que faz parte, que haja essa interação, faz parte da sua decisão em também dar oportunidade para Deus agir. Quantas vezes nós estamos desatentos? Quantas vezes nós investimos horas e horas do nosso dia, horas e horas do nosso final de semana para assistirmos coisas fúteis? As futilidades não somam, não agregam para te fazer um homem e uma mulher de valor. As futilidades que nós vamos tendo como brincadeira, como diversão, aquilo que nós assistimos, nos impregna do espírito que ela carrega. Se é espírito fútil, nestes próximos dias, você vai, quem sabe, estar diante da TV, ou ouvindo, ou assimilando o que dizem as músicas de carnaval, as propostas de uma alegria, da carne, do desejo de aproveitar a vida. Aproveite a vida é curta, passa rápido demais. De fato, ela é tão curta, ela é tão rápida, que se nós não nos atentarmos para o que o Senhor nos pede hoje, nós podemos perder uma vida inteira. Então, muitas vezes você está envolvido num problema e tem gastado o seu tempo com futilidades, com bobagens, com aquilo que não constrói. São mulheres que se prendem a ver, assistir, a ler, a ouvir bobagens. Isso não vai fazer de você uma mulher verdadeiramente vaso de honra. Isso não vai fazer de você um homem vaso de honra com o tempo que você fica à frente dos jogos eletrônicos, a jogar conversa fora com seus amigos, a deixar que os problemas se avolumem enquanto você diz,
Nada a ver, o que tiver que ser, será. Então você estará dizendo com isso que está descomprometido com a vontade de Deus para a sua vida e talvez seja difícil depois você retomar porque já se avolumou demais, se distanciou demais do ponto em que você deveria ter parado e pensado melhor. Mas ainda assim, se você chegou a um lugar tão distante, Deus ainda é Deus e Ele pode trazer você de volta, Ele pode trazer você para um lugar onde Ele está para te receber como filho e como filha e para te transformar como homem e mulher. Considere consagrar a sua vida. Considere as horas que você joga fora, considere as bobagens que você tem falado e pensado, considere aquilo que tem trazido para dentro da sua casa maldição em vez de bênção. Não ponha diante dos seus olhos maldição. Tem gente que vai dizer assim para nós, num momento como estes, dizer assim, você está ficando exagerada, bitolada, você está ficando alguém que não compreende, que Deus é leve, a vida é leve, e nós chamamos de leveza, muitas vezes, o que é fútil. Mas não deixa de ser leveza quando você encontra o Espírito Santo e ele te instrui a viver em paz, né? Não é isso? Bruno, que coisa boa, Bruno, ver você vencendo até a sua timidez para falar, para testemunhar de como Deus fez coisas lindas na vida de vocês. Bendito seja Deus. Obrigada por ter aceito o convite de vir aqui trazer essa história para nós. Casamento é muito intenso, diz a Núbia, no sentido de entrega. A pessoa se entrega totalmente na construção daquela relação, daquele lar. Quando vem a separação, é como se o ser humano estivesse se desconstruindo quanto ao casamento. Não a pessoa em si, mas as sequelas ficam para o resto da vida, quando o casamento se desfaz. É isso. O afastamento sem motivos traz revolta e um grande problema, feridas que não se fechará. Daí é uma luta constante para vencer, só Deus para aliviar a dor, não é fácil. O afastamento sem motivos traz volta, mas há afastamento sem motivo? Na experiência de vocês havia motivo. Sim. Que foi justamente o egoísmo, que mais? Individualidade, né? O individualismo, na verdade, né? Que é essa cara do egoísmo, que tem jeito de individualidade, mas não é. É egoísmo. Então, o que significa esse afastamento sem motivo? Não há afastamento sem motivo. Esse afastamento se deu por algum motivo, seja por uma displicência, uma falta de cuidado, sem ter dado atenção ao que estava acontecendo, se desligaram da relação, se desligaram um do outro. Então, sempre vai precisar fazer esse exercício de responder aquela velha pergunta, onde foi que eu errei? Porque houve, sim, um erro, uma falta, alguém deixou e isso tomar um curso natural. E assim, vamos combinar uma coisa? Relacionamento, casamento, não pode se dar sem intenção. É preciso haver intencionalidade. O tempo inteiro eu preciso ter a intenção, porque senão a coisa se desfaz. Então, sem a intenção de cuidar do casamento, ele se desfaz. Sem a intenção de cuidar um do outro, ele se desfaz. Então, precisa haver intencionalidade para que um casamento flua e dê certo. A Lourdes diz, Deus abençoe vocês por ter dado esse testemunho, participado, falando sobre esse assunto. Amém. Obrigada, Lourdes. Estão agradecendo já a vocês. Vamos fazer assim um remake e trazer a sua palavra e você também, Bruno, para os casais que estão ali, para as pessoas que estão nos assistindo. O que você considera assim ser mega importante? O Bruno também escreveu lá para o divorcia-se.blogspot.com, tem o sentimento dele, o que ele viveu, a experiência dele e tem a parte da mulher, para que vocês se encontrem ali naquele relato. Vamos lá, o que nós dizemos assim no final de um programa com testemunho de restauração de casamento? Olha, eu acredito que hoje eu aprendi que Deus esperava para mim, para eu, Natália, para Ele me dar de presente o casamento que Ele havia preparado para mim, para nós, né? Para que a gente fosse um pedacinho do céu na terra, né? Então, eu falo sempre para as pessoas que me mandam mensagens e eu procuro responder a todas elas, muitas esposas, mas tem maridos também, os maridos eu passo para ele, né? Que não desista em hipótese nenhuma. Pode ser que hoje as circunstâncias estejam assim te sufocando, que é difícil mesmo, que você tem que olhar para si, para o seu umbigo, né? E mexer em tudo, falar, mas ele não faz nada, eu vou ter que fazer tudo.
Às vezes é o que Deus está te mostrando, que você precisa ser mais paciente, você precisa ser mais bondosa, né? Então você precisa aprender de Deus o que é esse plano para as mulheres, para as esposas, né? Para você viver, para você ser a mudança que você deseja ver na sua casa. Maravilha. É isso que eu tenho para dizer. Tem um outro texto seu aqui que diz assim, naquele momento quando você estava buscando Deus, você disse que não saía muito de casa, não falava com quase ninguém, apenas com algumas pessoas muito específicas, sabe por quê? Muitas vozes dizem muitas coisas diferentes e confundem você. Tenha muito cuidado. Quem são as vozes que você escuta? São vozes que te asseguram que estão relacionadas ao assim diz o Senhor? Porque neste momento muita gente vai dizer, toca a tua vida, vai em frente, esquece, deixa para trás, você é jovem, você é bonito. Imagina, diziam isso com você certamente, com o Bruno, você é jovem, bonito, não deu certo, vira a página, né? E aí você diz assim que você escolheu ficar reclusa porque você já havia feito o propósito com Deus. Você já havia feito a sua faxina espiritualmente falando, queria passar o seu tempo com Deus, afinal você precisava conhecer o seu Deus. Como eu poderia não tê-lo conhecido antes? Yes! Fica esse convite para você conhecer a Deus. Né, Bruno? Sim. Como é que você encerra esse nosso encontro de hoje? Eu acho assim, seguindo a mesma linha da Natália, não desista, né? Não desista. Eu acho que a gente tem que aprender, assim, a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Na teoria, é fácil entender. O difícil é a gente colocar na prática, no nosso dia a dia, né? Se a gente colocar isso, assim, tenho certeza absoluta que muita coisa vai mudar. Amém. E a gente tem que aprender a abrir mão de certas coisas, né? De olhar só as circunstâncias e se apegar a coisas que, na verdade, não vai edificar o casamento, não vai edificar a família. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Não desista e Deus tem um plano ainda melhor para o casamento, né? Para a família. E a gente tem que crer nisso e acreditar. Amém. Obrigada, casal bonito, lindos. Deus abençoe. Obrigada. Leia lá o material que está no Divorcia-se, tudo junto, tá? divorcia-se.blogspot.com. Insisto nesse endereço, porque ali você vai conhecer mais e interagir com quem já viveu uma experiência prática que pode te ajudar. A Natália diz que se acercou da palavra de Deus, se acercou de pessoas que a edificavam. Você fala, por exemplo, da Bianca Toledo, da pastora Helena Tanuri, aqui do consultório de família, obrigada. De pessoas que te ajudem, que te levantem, que te ponham em contato com Deus. A experiência dos outros pode nos ajudar, as perdas dos outros, o casamento do outro que se desfez, como é que eu olho para aquilo e aprendo? A traição, a mentira, o engano, tudo que está à volta, como é que eu aprendo a não cair naquela armadilha? Como é que eu sou edificada pelo testemunho de alguém? Bom, Deus, é o mesmo. Que Deus abençoe a você, te ponha de pé, te ponha no espírito de sabedoria. Talvez a sua história tenha as suas diferenças com relação a essa história, mas não olha para as diferenças. Olha para o Deus que está presente aqui e está presente também com você. Deus ainda é Deus impossível. Ainda é Deus que pede o nosso coração por inteiro para depois de quebrado fazê-lo de novo para sua honra e sua glória. Beijo e até semana que vem, com muito amor para você.